Olá pessoal, aqui Tenente Leal na disciplina de Contabilidade, unidade 5, assuntos 1 e 2. Vamos lá. Primeiro nós vamos conhecer ou lembrar de alguns detalhes sobre as demonstrações financeiras, principalmente o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício, também chamada somente de demonstração de resultados. E aí depois nós vamos ver duas maneiras de analisar ou de estudar, de entender, compreender o que tem por trás desses números, que se chamam análise vertical e análise horizontal. Vamos lá. Então nós temos a unidade 5, introdução à análise das demonstrações contábeis, com o assunto 1, demonstrações contábeis. O que é a análise das demonstrações contábeis? Toda empresa, quando publica as suas demonstrações contábeis, essas demonstrações refletem através de números ou de uma forma como a gente arruma esses números e descreve o patrimônio ou a sua variação, elas dão uma ideia de como a empresa está financeiramente e ou economicamente. A gente chama de análise das demonstrações contábeis a maneira como o profissional ele entende como essas demonstrações refletem o patrimônio. Basicamente, a gente pode entender se as empresas estão boas ou se estão ruins, se estão melhorando ou se estão piorando. Basicamente isso. Então vamos lembrar das demonstrações contábeis. Nós temos aí demonstrações de interesse para o nosso curso. Essas duas apenas. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Às vezes a gente abrevia o balanço patrimonial como BP e demonstração do resultado do exercício como DRE. Lembrando, o balanço patrimonial, ele é uma foto do patrimônio, ou seja, bens, direitos e obrigações organizadas como ativo, passivo e patrimônio líquido. E a DRE, esse R aí vem de resultado, ou seja, receitas, despesas e lucro ou prejuízo. Então, aí nós temos basicamente duas fotos, duas ilustrações do que vem a ser balanço patrimonial e uma demonstração do resultado do exercício. Eu peguei duas figuras aleatoriamente na internet para exemplificar aí. Vamos ver que ambas as demonstrações são, digamos, complexas, tem muitos números, muitas contas envolvidas. Então não é interessante para um curso introdutório como o nosso estudar logo de cara esse tipo de balanço e de demonstração do resultado. Então eu peguei o balanço patrimonial, reduzi ele, coloquei lá do lado esquerdo em cima, e aí estou adotando para fins didáticos aqui da nossa aula esse balanço simples, onde nós vemos um valor para o ativo circulante, um valor para o ativo não circulante, um valor para o passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Só lembrando, do lado esquerdo, ativo, do lado direito, passivo e patrimônio líquido. Do lado esquerdo, ativo, são bens e direitos, que estão divididos, para fim de análise, em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante são bens e direitos que ou são líquidos, ou seja, já são dinheiro, como o dinheiro que tem no caixa, o dinheiro que tem na conta corrente, ou vão se tornar dinheiro até o fim do exercício seguinte. A palavra circulante dá uma ideia de que é um dinheiro que está muito próximo da sua condição de ser dinheiro. Ele não é, por exemplo, um terreno, que até um terreno se transformar em dinheiro tem que vender e demora um tempo. Já o ativo não circulante é o contrário, é tudo aquilo que é bem e direito, porém ainda vai demorar um tempo para se tornar dinheiro, por exemplo, no caso de uma venda. Como eu citei agora o caso do terreno. Digamos que o terreno valha 100 mil reais. Então, quando esse terreno vier a ser vendido e eu receber esse dinheiro entregando o terreno, aí eu tiro esse valor de 100 mil reais do ativo não circulante, coloco no caixa, ele deixa de ser não circulante para ser circulante. Da mesma maneira, no passivo, ou seja, as obrigações, eu tenho passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante
é tudo que a empresa tem para pagar até o fim do exercício seguinte. O passivo não circulante é tudo que a empresa tem para pagar após o fim do exercício seguinte. Estamos no ano 2020. Tudo que vai vencer para a empresa pagar até 2021, dia 31 de dezembro, é passivo circulante. Após essa data, passa a ser passivo não circulante. Bom, nós temos aí o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a riqueza da empresa e ela é expressa por uma diferença entre os bens e direitos e as obrigações. Nesse caso aí, qual é o valor dos bens e direitos? 10.900 é o valor do ativo. Qual o valor das obrigações? Apenas o passivo, ou seja, o 1.000 mais 2.000, que dão 3.000. Então, se eu diminuir 3.000 dos 10.900, sobram 7.900. É quanto a empresa, teoricamente, contabilmente, vale. Essa empresa vale 7.900 porque ela tem 10.900 em bens e direitos e está devendo, tem obrigações de 3.000. A diferença é 7.900. Indo para a DRE, peguei lá o exemplo complexo, coloquei aqui na esquerda, menorzinha, e eu fiz uma demonstração de resultado bem tranquila para a gente estudar aqui no nosso exemplo. Então, o que é uma demonstração de resultado? Basicamente, todas as receitas menos todas as despesas, ok? E aqui nós temos o seguinte, olha, eu coloquei em preto e vermelho ali, só para a gente diferenciar um tipo de número do outro. É uma empresa que vendeu 40.000, por isso eu coloquei 40.000 na receita. Eu abato desses 40.000 o custo das mercadorias vendidas, aí no caso 28, chego numa margem bruta de 12.000. O que é custo das mercadorias vendidas? Vamos dizer, só para exemplificar, para ficar uma coisa mais simples, que esta venda de 40.000 correspondeu apenas à venda de um item. Não é isso, na verdade, porque uma empresa vende várias mercadorias cuja soma deu 40.000. Mas vamos imaginar, para compreender, que apenas uma coisa que a empresa vendeu, ela recebeu os 40.000. E quando ela foi para a indústria, para o comércio, para comprar esse bem, para poder vender por 40.000, ela pagou 28. Então, quando ela entrega esse bem e recebe 40.000, ela dá baixa do seu estoque do valor de 28. O nome disso é custo das mercadorias vendidas. O que eu estou lendo aí nessas três primeiras linhas? A empresa recebeu 40.000, pagou por essas 40.000 28, portanto, ela ficou com 12, que é o 40.000 menos 28. Nós chamamos isso de margem bruta, tá? É o resultado, ou seja, o lucro ou o prejuízo, só considerando o que você recebeu por aquela mercadoria e quanto você pagou por ela. Desses 12.000, eu tiro o que a empresa gastou que não tem a ver com a mercadoria, ou seja, as suas despesas operacionais. Podemos entender que as despesas operacionais são despesas que têm a ver com o funcionamento da empresa. Por exemplo, a luz, a segurança, os salários administrativos, a operação das máquinas. Veja bem, esses valores que eu falei não tem a ver com o produto, com a mercadoria em si que eu vendi, ok? Então, para a empresa funcionar e eu poder vender aqueles 40.000, eu paguei 8. Então, eu abato esses 8 da margem bruta e tenho o que eu chamo de lucro líquido, R$4.000. Então, basicamente, o que essa história, o que essa DRE está contando de história? Vendi por 40, o que me custou 28, e eu usei uma estrutura pela qual eu paguei 8.000. Então, quanto sobrou de líquido para mim? 4.000, esse é o lucro líquido. Então, a gente já foi apresentado para o balanço patrimonial e para a demonstração de resultado. Nós não vamos usar esses modelos mais complexos, mais parecidos com a vida real. Nós vamos usar esses dois exemplos que eu dei, didáticos, para a gente entender a matéria, que é análise das demonstrações financeiras, que vem logo em seguida. Então, só para a gente fixar, esse é o balanço patrimonial que a gente vai usar. Lembrando, nós temos o ativo do lado direito, do lado esquerdo, que são os bens e direitos, e nós temos do lado direito o passivo, que está subdividido em passivo circulante e não circulante, e no patrimônio líquido. E logo embaixo a DRE. O que é a DRE? Receita menos custo das mercadorias vendidas, que dá a margem bruta, menos as despesas operacionais, igual a lucro líquido. Bom, isso posto, nós fomos apresentados para balanço patrimonial ou só balanço
e para demonstração do resultado do exercício, ou simplesmente DRE. Nós vamos agora no assunto 2, rapidamente, tentar entender o que é análise vertical, o que é análise horizontal. Resumidamente, a análise vertical, nós vamos pegar cada item do balanço e comparar ele com o valor maior dentro do balanço. No caso do ativo, nós vamos comparar cada um dos itens do ativo com o valor do ativo. Então, se eu tenho um item que é 10% do ativo, está feita aí a minha análise horizontal, ou seja, eu vejo o peso daquela conta dentro do ativo, 10%. Exemplo, tá? Na análise horizontal, nós vamos pegar sempre pelo menos 2 anos de observação, porque eu tenho que ver quanto um determinado número evoluiu de um ano para o outro. Então, por exemplo, o caixa da empresa pode ter passado de 100 num ano para 150 no outro ano. Isso significa que esse caixa da empresa aumentou 50%. Então, o nome disso é análise horizontal. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exercício para identificar esses valores e essas variações. E se der, nós vamos tentar identificar, observando 2 empresas, qual delas está melhor num determinado item e por quê. Exagerando um pouco isso daí, caso vocês um dia venham a participar do mercado acionário, ou seja, ter ações, isso pode ser muito útil para você distinguir uma empresa de outra e para identificar qual das empresas é melhor, qual dessas 2 empresas merece que você tenha ações dela. Por quê? Porque ela aumenta vendas adequadamente, ela diminui despesas adequadamente, ela paga mais dividendos, ela é maior, ela gera mais lucro, etc. Essas são conclusões que você tira estudando lá na frente esse tipo de assunto, claro que com uma complexidade muito maior do que essa que eu vou apresentar aqui. Nós vamos ficar no nível superficial apenas para entender mais ou menos o que vem a ser análise das demonstrações contábeis. Então, primeiro ponto do assunto 2, nós vamos ver o que é análise vertical. Como está aí no primeiro item, cada item em relação ao total. Então, nós vamos pegar os números dentro do balanço e comparar em relação ao seu número maior naquele caso. Tá? Isso daí dá uma ideia, ele apresenta a importância daquele valor. Como assim importância? Se um item é 15%, se um outro item é 20%, esse item 20% ele tem uma importância maior dentro do ativo. Se você tem obrigações de curto prazo, 10%, obrigações de longo prazo, 30%, significa que a obrigação de longo prazo, ou seja, que ela vale 30% daquele total, a empresa dá mais atenção para ela, ou seja, ela é um valor maior. Então, eu vou comparar cada item em relação ao seu valor maior dentro daquele caso. E no caso das receitas e despesas, qual é o maior valor que tem dentro da DRE? O valor da receita. Então, no caso da análise vertical da demonstração de resultado, todos os itens são verificados em relação ao maior valor, que é o valor da receita, nesse caso aí, de 40 mil. Então, vamos ver esses itens nas nossas demonstrações. Estão aí as 2 demonstrações e eu vou nos slides seguintes fazer a análise vertical delas. Vamos ver então o nosso balanço numa versão aí mais expandida para a gente ver melhor. Nós temos ativo do lado esquerdo e nós temos passivo e patrimônio líquido do lado direito. Vamos ver quanto cada um desses valores tem de importância dentro do grupo em que estão. Então o balanço ficou menorzinho lá em cima, sem os números, e embaixo o balanço continua grande, com os números em azul da análise vertical desse balanço aí. Ativo circulante 900. Qual é a porcentagem do 900 em relação ao 10.900? É 8%. Tá? Então, eu calculo quanto é 900 em relação a 10.900, eu achei que é 8% e escrevi lá. Ativo não circulante, 92%. Então, 10 mil é 92% do valor maior ali, que é 10.900. Isso significa o seguinte,
Essa empresa, ela é uma empresa que prioriza valores para o ativo não circulante. Ok? Exagerando um pouquinho, olhando lá na frente, essa empresa não tem muito dinheiro em caixa. A maior parte dos recursos dela, do lado do ativo, está imobilizado, ou seja, não é um dinheiro que a empresa pode pegar e usar o dinheiro. Esse dinheiro está em máquinas, em equipamentos, em embarcações, em aviões, em carros, em terrenos, equipamentos, etc. Ok? Então, a análise vertical do ativo é essa aí que está do lado esquerdo em azul. Vamos para o lado direito, no passivo, primeiro, depois vamos para o patrimônio líquido. O passivo circulante, com valor de 1.000, é 9% dos 10.900. O passivo não circulante é 18% dos 10.900. Então a gente vê que em termos de obrigações, ou seja, em termos de passivo, a empresa dá mais importância ao passivo não circulante, tanto que ele é maior. Isso é bom ou ruim? Normalmente isso é muito bom, porque significa que a maior parte das dívidas da empresa, no caso 18%, está no longo prazo. Quanto mais no longo prazo a dívida estiver, melhor para a empresa. Então eu estou vendo que a empresa tem uma dívida mais rápida para ser paga, de curto prazo, de apenas 9%. Então ela não tem que digamos, ela tem 3.000 de dívida para pagar, sendo que 1/3 dessas dívidas está no curto, 2/3 dessa dívida estão no longo prazo. Então isso é bom para a empresa, porque quanto mais ela postergar pagamento, melhor. Patrimônio líquido, R$ 7.900. Quanto é o valor de R$ 7.900 em relação a 10.900? 72%. Ou seja, o patrimônio líquido da empresa é 72%. O que é o patrimônio líquido em linhas gerais? É quanto a empresa vale, é o valor da riqueza da empresa. Essa empresa tem 72% de posse, digamos assim, dos seus ativos, ou seja, tudo que ela tem, ela é dona 72%. 28%, não. A diferença lá o 18% e o 9% é o que ela está devendo, digamos assim. Bom, vamos seguir, vamos à frente. Nós temos então, agora, depois da gente ter feito aí a DRE, o balanço patrimonial, a gente vai para a DRE. Então nós temos de novo uma visão da DRE, 40.000, menos 28, 12, menos 8, 4.000. Bom, fazendo a análise vertical da demonstração de resultado, nós temos que, como eu disse, o maior valor da demonstração de resultado é as vendas. Então, ela equivale a 100%. Qual é o valor do custo das mercadorias vendidas? Ou seja, quanto me custaram aqueles 40.000 que eu ganhei? Me custaram 28%, ou seja, 70% do que eu recebi é só para pagar de volta o que eu gastei para comprar aquilo. Então, quando eu tive uma venda de 40, eu estou vendo aí que eu paguei 28 para vender 40. E isso é 70% do valor da receita. Ou seja, de cada 10 que eu recebi, 7 foram para pagar o que eu tinha comprado. Ok? Então vem uma margem de 30, significa que se eu vendo 10, 7 foi para pagar, significa que 3 ou 30% são para me remunerar, de margem bruta. Porém, eu ainda tenho que pagar os 8.000, que na relação com a receita, esses 8.000 são 20% lá dos 40.000. Então, só me sobram 4.000, que são 10% da receita. Então, essa empresa aí significa que de toda a atividade dela, ela apenas fica com ela de lucro 10% da sua receita. 90% ela paga para bancar toda essa atividade, seja, ela paga 70% para pagar aquilo que ela comprou para vender e paga 20% para manter a empresa de um modo geral. Okay? Então está feita aí a análise vertical do balanço e da DRE. Seguindo em frente, já para o último assunto da nossa matéria de hoje, análise horizontal. Então, análise horizontal, eu preciso ter pelo menos
2 anos de comparação. Poderia ter mais, mas como com 2 anos a gente já consegue ter uma ideia, eu coloquei ano 1 e ano 2, simulei os números, 2 anos de balanço patrimonial, 2 anos de demonstração de resultado. Então nós vamos fazer a análise horizontal, ou seja, nós vamos entender o segundo ano em relação ao primeiro, se aumentou ou diminuiu, basicamente, tá? Então, o que é análise horizontal? Basicamente é uma evolução dos itens ou do item nos períodos. Então, como evoluiu o ativo circulante de um ano para o outro? Como evoluiu o ativo não circulante de um ano para o outro? Então, isso daí significa que isso apresenta uma tendência de valor. Está com uma tendência de subir ou aumentar, ou está com uma tendência de descer ou diminuir. Vejamos esses itens em nossas demonstrações. Então, de novo, nós vamos para o balanço patrimonial. Eu fiz em verde à esquerda, nos 2 casos, o primeiro ano dessa empresa, e em azul, nos 2 casos, o segundo ano dessa empresa. Então, o que eu vou ver? Cada um dos itens, no ano 1, indo para o ano 2, quanto variou. Então, vamos ver o ativo circulante. No ano 1, ele era 900. No ano 2, ele passou para 1.000. Isso significa que ele foi para 111%. Como 100% é a base, significa que 111 eu tenho 11% de acréscimo. O meu caixa passou de 900 para 1.000, ou seja, ele foi de 100 para 111%. Ele aumentou 11%. No caso do ativo circulante, ele passou de 10 para 12 mil, ou seja, ele passou de 100% para 120%, ele aumentou 20%. E no caso do ativo, ele passou de um ativo de 10.900 para um ativo de 13 mil, ou seja, ele aumentou para 119%, ou seja, ele aumentou de 19%. Indo para o passivo circulante, passou de 1.000 para 1.800, ele foi para 180%, ou seja, ele aumentou 80%. O passivo não circulante, ele passou de 2 para 1.900, repara que ele diminuiu, tá? Então ele foi para 95% do que ele era, ele perdeu 5% em relação ao ano 1. Isso significa que ou ele pagou essas dívidas que não era para pagar agora, era para pagar depois, e aí isso pode ocorrer, e aí a empresa ela desconta juros, isso é bom para ela, tá? Ou ela simplesmente entrou dentro do prazo, ela deixou de ser uma dívida de longo prazo para ser uma dívida de curto prazo. Quando a empresa muda o ano, vai de 2020 para 2021, por exemplo, algumas dívidas de longo prazo passam a ser dívidas de curto prazo. Então, uma das duas coisas aconteceu. Ou virou o ano, a dívida deixou de ser longo para ser curto prazo, ou a empresa pagou. E no caso do patrimônio líquido, ela passou de R$ 7.900 para R$ 9.300, ou seja, ela foi de 100% para 118%. Ela aumentou 18%. A riqueza dela aumentou de 18%. Ok? Então é isso que está sendo dito aí. Análise horizontal do balanço patrimonial. Vamos ver agora a análise horizontal da demonstração de resultado. Então, da mesma forma que tem 2 anos em sequência no balanço, agora tem 2 anos em sequência na demonstração de resultado. Então, a receita passou de 40 mil para 45 mil. Isso significa que as vendas aumentaram 13%, ou seja, passou de 100% para 113%. Custo das mercadorias vendidas passou de 28 mil para 34 mil, ou seja, passou de 100 para 121%, ou seja, aumentou 21%, e aí já começa um ponto para a gente começar a ver 2, 3 passos lá na frente. Se a receita aumentou 13% e o custo das vendas aumentou 21%, ou seja, aumentou mais, repara, ela cresceu vendas de 13% e cresceu o custo das mercadorias vendidas de 21%. Repara, o aumento de 21% no custo é pior, ok? Porque o que eu tive de aumento de vendas, eu tive mais ainda de aumento de custo das mercadorias vendidas. Qual é a consequência disso? A margem passou de 12% para 11%, ou seja, ela saiu de 100% para 92%. A margem encolheu. Significa que essa empresa está perdendo eficiência nesse ponto da demonstração de resultado. Ela está, no ano 2, vendendo, ela está tendo
ela está vendendo relativamente mais barato do que no ano anterior, porque ela está ganhando menos com a venda da mercadoria. Bom, em compensação, isso é ruim, tá? Em compensação, a despesa operacional passou de 8 para 5 mil reais. Isso significa que a despesa operacional passou de 100% para 63%. Ela encolheu. Então, repara, enquanto o custo da mercadoria vendida aumentou de 21%, a despesa operacional diminuiu, digamos aí, 37%. Ok? Então, ela ficou melhor em termos de despesa operacional. As pessoas utilizaram a energia elétrica de maneira mais racional, os salários pagos foram pagos num valor abaixo, ela gastou menos gasolina, ela pagou menos seguro, gastou menos com segurança, esse tipo de coisa. Então ela ficou mais eficiente nas despesas. Isso significa o seguinte, lá embaixo no lucro, o lucro líquido passou de 4 mil para 6 mil, ou seja, passou de 100% para 150%. A variação foi de 50%. Então, o lucro aumentou 50%. E aí a gente já pode falar sobre essa empresa alguma coisa. Vamos lá em cima. Vendas aumentaram 13%. Lucro líquido aumentou 50%. Então, a empresa, de um modo geral, em termos de lucro, ela está mais eficiente, porque ela vende 13% a mais, porém lucra 50% a mais. Então, alguma coisa aconteceu na gestão dessa empresa que fez com que ela ficasse mais eficiente no seu lucro. Ok? Bom, então tem aí algumas perguntas que eu faço antes da gente terminar, só para a gente não ficar só nesses exemplos que eu dei, mas são exercícios que você vai ter só que acompanhar, não tem que fazer, só umzinho lá no final. Então, minha pergunta aí, qual a conta mais importante do ativo? Ativo, lembrando, está do lado esquerdo. A conta mais importante nesse balanço aí é do ativo não circulante. Por quê? Porque ela tem 92% do ativo, enquanto que o ativo circulante só tem 8%. Então, qual é a conta mais importante do ativo? O ativo não circulante. Qual é a conta mais importante do passivo? E aí, no caso, eu estou chamando de passivo, isso às vezes pode acontecer, todo o lado direito do balanço. Tá? Então, desses números todos, qual que tem maior importância? Qual que tem maior porcentagem? O patrimônio líquido. Qual a conta mais importante do passivo? O patrimônio líquido, no valor de 7.900, equivale a 72% desse valor. Qual conta é mais importante? O custo das mercadorias vendidas ou as despesas operacionais? Então, eu estou na DRE, eu estou na análise vertical, o custo das mercadorias vendidas é 70% da receita. As despesas operacionais são apenas 20%. Então, qual é a conta mais importante? É o custo das mercadorias vendidas com 70%, um valor 70%, equivalente a 70% da receita. Agora, mais dois exemplos da análise horizontal. Esse é o primeiro. Qual conta mais evoluiu no ativo, ou seja, que teve a maior variação? O ativo circulante variou 11%. O ativo não circulante variou 20%. Respondendo a pergunta, qual conta mais evoluiu no ativo? O ativo não circulante. Ele evoluiu 20% contra uma evolução de apenas 11% do ativo circulante. Qual conta mais evoluiu no passivo? Então, eu tive uma evolução de 80%, uma redução de 95% e uma evolução de 18%. Ou seja, claramente o passivo circulante, ele variou mais, ou seja, ele aumentou de valor 80%. E, se não me engano, é o último exercício, ou seja, uma análise horizontal da DRE. Qual conta mais evoluiu? Custo das mercadorias vendidas ou despesas operacionais? Qual foi a evolução do custo das mercadorias vendidas? 21%, ela passou de 100 para 121. Qual a evolução das despesas operacionais? Ela passou de 100 para 63, ou seja, ela reduziu. Qual conta mais evoluiu? Aí tem uma duvidazinha, né? Porque o CMV, ou seja, custo das mercadorias vendidas, variou 21% para mais.
enquanto que as despesas operacionais evoluíram ou variaram 27% para menos. Tá? Se for em módulo essa resposta, ou seja, não importando o sinal, a maior evolução foi das despesas operacionais. Elas caíram 27%, enquanto que o custo das mercadorias vendidas aumentou apenas 21%. Então, a variação em módulo, ela foi maior nas despesas operacionais, é o que responde essa pergunta aí. Então, nós temos, para encerrar tudo, uma tarefa que você pode fazer o mais rapidamente possível, assim que você assistir a essa aula. E é bem simples. Você vai mandar por e-mail, para esse e-mail que já é de conhecimento de vocês, o contabilnet@hotmail.com. Você vai diferenciar a análise vertical de análise horizontal. Então, só recuperando um pouco do que eu já falei, a análise vertical, ela mede a importância das contas dentro do grupo. A análise horizontal, ela vê a evolução dos valores ao longo do tempo. Basicamente, é isso que você tem que responder. A análise vertical, ela verifica a importância da conta dentro do grupo, e a análise horizontal, ela verifica a tendência, a evolução dos valores ao longo do tempo. Então, um forte abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula. Tenente Leal, Contabilidade. Um abraço.